dia hoje, então você assuma o comando e vamos lá. Vamos lá, né? Fala. Marisa, primeiro eu quero agradecer a você. Sexta-feira você dá aquela força que você deu. Você me ajudou bastante com os pontos, né? Eu fui acalmando. Chegou bem de tarde, eu já estava mais calma. Muito obrigada, tá? De coração. Que bom. Em primeiro lugar, eu já quero ir me justificando, né? Porque foi quinta-feira que a gente decidiu isso. E eu estou com visita em casa, então o meu preparo foi assim, zero, né? Tipo assim, vamos ver o que sai, né? E aí, como você está falando, Inês, ontem também eu tive uma pessoa aqui em casa que estava com o pescoço travado, né? Aí eu peguei e falei, então, vamos lá, né? Aí fiz um estudo rapidinho, um ponto só aqui, com uma agulha. Uns 10 minutos ela já foi conversando, foi se soltando e depois ficou bem, né? Pode até não ter ficado bem, mas deu uma melhorada, né? Porque também não é nada mágico e não tem assim uma cura. Tem, em primeiro lugar, um alívio. Para uma extinção da doença, um tratamento um pouquinho mais longo, né? Mas só de a pessoa já se livrar da dor, eu acho que já é um grande avanço, né? Porque dor é uma coisa muito chata, né? Então, e a medicina chinesa, ela acho que já outra vez eu já comentei esse início, que ela é um conhecimento milenar que se desenvolveu lá na China, e tudo foi baseado em como a natureza se comporta, e eles foram fazendo analogias com o ser humano. E eles seguem não sei se é uma filosofia, uma religião do taoísmo, que tem aquele símbolo do yin e do yang, que tem, acho que todo mundo sabe que símbolo que eu estou falando, não é? Sim? Então, ele tem os opostos. E a nossa vida nessa dimensão que nós estamos, ela é feita de opostos. Tudo tem um lado positivo e um negativo. E para que nós estejamos bem, nós temos que estar no equilíbrio. Agora, conseguir o equilíbrio é que não é fácil. Então, ora a gente está mais positivo, mas vamos usar a palavra positivo e negativo. Ora a gente está mais positivo, ora a gente está mais negativo. E também o equilíbrio não é algo estático. O equilíbrio é algo que você vai... Porque se você chegar num equilíbrio estático, também vai ocorrer a morte. Então, o equilíbrio, o que é? É o domínio dessas duas forças. Então, é o que a gente tem que fazer. É dançar na corda bamba, né? É se equilibrar e ora mais para a direita, ora mais para a esquerda. E a gente também não vai conseguir nunca colocar no piloto automático. Então, a gente vai ter que ir indo se desenvolvendo. Então, a acupuntura, ela é só um dos itens da medicina chinesa. Aqui no Brasil, o que é o mais divulgado é a acupuntura. Mas a medicina chinesa, ela tem uma gama de técnicas que podem ser empregadas. Na China, o que é mais empregado, em primeiro lugar, é a dietoterapia. É aquela filosofia do faça do seu alimento o seu remédio. Então, você tem que se cuidar na alimentação. A alimentação é muito importante. Nós não damos assim uma grande importância, embora hoje com as nutricionistas a gente já está dando um passo aí, né, para esse tipo de coisa. Embora eu mesma acho que é uma coisa difícil a dietoterapia, em função de muitas informações contraditórias. Tipo, hoje pode comer ovo, amanhã esquece o ovo. Hoje o café é maléfico, amanhã o café é benéfico.
Então, isso daí deixa a gente meio confuso, né? Mas eu tô chegando à conclusão de que nada é aquela história, tudo é polar. Então, nada é totalmente maléfico, nada é totalmente benéfico. É saber as doses. Acho que esse que é o X da questão. É saber dosar. Então, e você também tem que direcionar. Você tem que ver aquele alimento que lhe é mais favorável, tanto para um equilíbrio como para tratar algum desequilíbrio, né? Aí você vai fazendo essa dose. E, em segundo lugar, na China, o que é o mais difundido é a fitoterapia. A fitoterapia chinesa, ela é muito rica e ela inclui não só vegetais, como animais também. Então, aqui no Brasil, a fitoterapia animal é proibida, você não consegue importar de lá esses derivados de animais. Agora, os derivados de ervas, aí é possível que se importe, né? Porque tem ervas lá que nem existem no Brasil. Mas também, O que seria a fitoterapia animal, Marisa? olha, mesmo até de insetos, de cobra, Ah, tá. Eu não tenho assim um conhecimento muito vasto de quais, mas eu sei que eles têm uma gama de animais. Tanto é que eles têm aquela fama, né? Que eles comem morcego e eles comem escorpião. Então, eles tiveram uma fase muito difícil, eles passaram fome, eles tiveram que. E eles são um povo numeroso. O solo deles não é assim fértil como o nosso. Tanto é que a nossa briga hoje é porque eles estão querendo pegar as terras brasileiras, né? Então, eles tinham que recorrer ao que tinha. E o que tinha, né? E aí, eles vão fazendo experimentos. E nesses experimentos, eles chegam à conclusão de que, sei lá, a casca do animal tal, a unha do não sei o quê, é benéfica. Entendi. Então, eles se utilizam disso, né? Então, depois da fitoterapia... uma coisa que é importante também, que lá na China, o profissional é considerado médico. Ele tem a formação de medicina. Ele é um médico de medicina tradicional. E agora também, há poucos dias, eu fiquei sabendo que existe o médico também dentro dessa linha. Existem duas categorias de médico: o médico fitoterápico e o médico geral. Por quê? Porque o fitoterápico ele tem que estudar mais, porque ele tem que saber todas as componentes dos fitos, né? Para eles poderem fazerem a prescrição. Então seria quase como que quase que um médico alopata, né? E a responsabilidade de você estar ingerindo algo é grande. Ou você está passando isso para outra pessoa, isso é uma responsabilidade. Então, ele até é um médico diferenciado. E o acupunturista geral já é o dano, vamos dizer assim, de você colocar uma agulha errada, não é tão grande quanto de você prescrever um fito que não seja adequado. Entendeu? E eles têm também o Qigong, que aí já vai para a parte física, que são os exercícios, que aí tem dentro deles tem o Tai Chi, tem o Lian Kung, que é dado também aula lá no centro de convivência, que são exercícios. Então, o corpo para eles é algo muito importante. Nós aqui, há pouco tempo que a gente começou a dar essa atenção para tipo, ir para academia, e malhar, e cuidar do corpo. Mas eles já têm isso como uma cultura há muito tempo. Eu acho que a maioria aqui já sabe que eu fui na China, né? E é muito interessante você ver lá nas ruas. Em primeiro lugar, tudo para eles é muito grande.
Então as praças deles são gigantes. Aí eles usam essas praças tanto no período da manhã quanto no período da noite para praticar atividades. Então você vê cada grupinho praticando a sua atividade. E independente desses horários, você vê durante o dia as pessoas assim, levanta a perna, põe numa mureta e começa a fazer exercícios. E, então, eles são meio assim, meio doidos, né? Porque eles vão se tocando nos pontos que eles sabem que é necessário. Eu não cheguei a ver, mas dizem que as moças, quando estão com cólicas, aí elas já sabem os pontos, ficam lá apertando os pontos, né? Então, isso daí também já mistura com o tuiná, que o tuiná seria a técnica de acupuntura com os próprios dedos, né? Então, no geral, é isso. Aí, cada vez também vão aparecendo técnicas e também cada família tem a sua técnica. Por exemplo, a semana passada eu fui para São Paulo, fiz um dia de curso de medicina chinesa do mestre Tung. Nossa, sumiu todo mundo. Não. Eu estou aqui de boa. Estranho, só ficou eu. Ah, estão voltando. Então, aí o mestre Tung, o que é? É uma família. É o conhecimento daquela família. Então, assim, bem interessante, né? E também tem a auriculoterapia. A auriculoterapia também é um pouco controverso se ela é chinesa ou não, porque ela foi muito difundida na França. E então, às vezes, há quem diga que como ela foi difundida na França, a China achou que era dela e incorporou. Então, não se sabe exatamente, né, quem foi o pai da criança. Mas o importante é que a técnica existe, né? Então, a acupuntura como um todo também, ela trabalha com microsistemas. O que são os microsistemas? São partes do corpo. Se você não precisa necessariamente tratar o corpo todo, você pode optar por uma parte, uma região do corpo e você vai tratando o corpo. Você pode pegar as mãos, é muito comum. Eu não fiz ainda um grande estudo sobre esse tratamento através da mão. E aí, cada parte da mão vai representar uma parte do corpo. A língua pode ser também um microsistema, os olhos, o rosto, a orelha. Uma que é mais assim conhecida aqui no Brasil, no caso, é a reflexologia podal, né? Que você sabe que com o pé você vai tratando todos os órgãos do corpo. E no caso, eu aí no centro de convivência, a gente usava muito a auriculoterapia, que é um microsistema da orelha. Eu não sei se vocês já repararam, mas a orelha, ela tem o formato de um feto. Então, é o que é? Um feto de cabeça para baixo. Aí, o que acontece? Aqui seria a cabeça, né? Aqui vai o corpo. Aqui as pernas aqui para dentro. Então, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça, vai tratar essa região aqui. Aí existe aquele problema que a gente acaba furando a orelha, né? E a gente não tinha noção do que tá fazendo. Tipo, aqui, mais ou menos nessa região onde a gente costuma usar o brinco, é a região dos olhos. Então, ou seja, a maioria das mulheres tem os olhos furados. Isso, de certa forma, pode trazer um prejuízo. Aí é bem polêmico, né? Porque quando a gente está em aula, uns dizem que sim, que prejudica, outros dizem que não.
Mas as correntes maiores é que o corpo se adequa e se adapta, né? Então ele acaba suprindo esse suposto defeito que a gente faz, e aí as pessoas não têm noção, aí fura tudo, fura o nariz, fura tudo. Você está, quando você faz um furo desse, você está desativando um ponto. Pode trazer um prejuízo para a sua saúde. Certo? Então, aí a gente faz, né, o tratamento com a aurícula. E a aurícula também é muito boa para curar dor emocional. Eu tenho que ler alguma coisa aqui. Mas também, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se for ficando alguma dúvida, podem ir falando, né? Então, aqui eu tenho, também a gente tem o tratamento que é a sangria. Também eu usei muito lá no ambulatório. O mais comum é aqui a ponta da orelha. É um ponto assim que para quem tá com pressão alta, se a gente fizer uma sangria nesse ponto mais alto, a pessoa baixa na mesma hora a pressão. Não é um tratamento, mas no caso da pessoa precisar, é uma alternativa, né? Aqui. A gente tem também a mochoterapia. A mocha, não sei se vocês conhecem, eu tô aqui com uma pequena. Tem uma grande. Que aí a gente acende. Essa aqui é uma pequena. Aí a gente acende ela e ela fica queimando e a gente deixa num ponto. Esse daqui, ele forma um aquecimento naquele ponto, no caso de uma doença de deficiência. Isso aqui, ele ajuda a equilibrar essa deficiência. Agora, eu não gosto muito de usar a mocha, e normalmente ela é grandona, né? E ó, só aqui eu já não aguento o cheiro, porque o cheiro dela é muito forte. E eu não conheço dessas partes, mas o povo diz que tem cheiro de maconha, né? Ali no centro de convivência eu nunca usei, mas eu sei que o Márcio, que ficava lá antes de mim, ele usava, né? Uma vez eu tentei usar aqui no meu escritório e passei quase um mês para poder tirar o cheiro. Aí eu falei, não dá. E também, a gente também não pode usar em determinados consultórios, porque se você tá num prédio, vai cheirar e você vai arrumar para a cabeça, né? Então, é melhor não. Aí a gente já desenvolveu uma técnica que a gente faz. Eu mandava manipular a mocha e eu colocava às vezes com cânfora também. E aí ela fica uma pomadinha, né? Aí eu tenho uma lâmpada, aí eu passava no ponto, no corpo da pessoa, e usava a lâmpada para fazer o aquecimento. Aí não tinha cheiro e o resultado era bom. A gente tem também a ventosa. Eu não sei se vocês conhecem a ventosa, acredito que a maioria conhece, né? São os copinhos. Eu uso a de acrílico. Que aí a gente puxa e aí vai no corpo e aí ela, através da sucção, ela se fixa, né, no ponto. Aí ela pode ficar no local ou você pode usar ela também em deslizamento, né? Também é bom. Agora, o ideal mesmo é a de vidro. Eles chamam de ventosa de fogo. Porque aí você vai pegar, vai aquecer uma pinça, né? Com algodão, com álcool. Aí você vai colocar
o fogo aqui dentro, aí o fogo é que vai fazer a pressão e você já coloca na pessoa. Eu fiquei com um pouco de receio de usar, porque, sei lá, né, eu não quero queimar ninguém. Então, eu preferi optar por essa daqui. Mas dizem que na China esse daqui é só para, tipo, faça você mesmo, né? O profissional, ele vai usar uma de fogo mesmo. Isso aqui é muito bom também. Tem um efeito, assim, tanto calmante como curativo. A ideia dele é puxar, exteriorizar o fator patogênico. Uma vez que algo interno está te prejudicando, com ela você puxa, e aí, estando na superfície, é mais fácil de ser expelido. Agora, isso daqui, ele forma aquelas manchas, né? As manchas também dependem do estado que a pessoa está. Se a pessoa está ruim naquele ponto, ele vai ficar mais vermelho. Se a pessoa não está tão ruim, às vezes nem aparece quase que foi feito. Então, depende da necessidade do ponto, vai ser a reação. E acho que também, como lá na China eles usam mais aquela de vidro, era muito comum a gente ver pessoas com as manchas, essas regiões aqui na China, porque eles usam muito, né, a moxa. Não, a moxa não, a ventosa. Tem E essa o fogo, da... deixa eu perguntar, e o fogo no sentido de queimar aquela deficiência da pessoa? Não, o fogo é mais para dar a pressão da sucção, porque se você for pegar o vidro só, ele não vai dar a sucção, né? Mas também tem esse outro lado, porque o fogo também é curativo. Então, por isso que eles nos hospitais lá, eles ainda usam a de fogo, por causa disso, porque ela é mais eficaz. Entendi. Hoje inventaram até essa daqui, essa daqui eles falam que é mais para usar em criança. É de plástico, que ela também faz a sucção. E o efeito também é bom. Aqui eu tenho as... são As sementes. Nesse caso aqui não são sementes, eles são bolinhas. Eles falam que uma é de ouro, a outra é de prata. Eu tenho também, no mesmo estilo, a gente prepara as sementes também, né? Aí as sementes, normalmente eu mesmo preparo, porque se você vai comprar, vai ficando muito caro. E as sementes são bem baratinhas, só que dá trabalho para você montar a placa, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho por aqui. E aí tem a acupuntura, né? Que são as agulhas. As agulhas, elas vêm... Antigamente, as agulhas eram reutilizadas, né? E até uns 15 anos atrás, eu lembro que eu fiz um tratamento com um médico. E ele me dava, assim, dentro de um tubinho, assim. Ele usava em mim e me trazia, eu levava para casa e para ser... Pelo menos ser só minha, né? Porque acho que já houve uma época que nem era só, né? Eu nem sei se na China hoje ainda eles usam muito essa descartável, né? Porque a China, às vezes, depende da região, eles não são muito higiênicos, né? Mas aqui no Brasil é obrigado a usar assim, né? Que a gente, no caso, tem que abrir na frente do paciente para ele saber que a agulha é descartável, né? A gente tem também, que já é mais moderno, né? Os stipper.
Os stippers, eles são feitos de pastilhas de reequilíbrio energético, que você pode colocar nos pontos também. Por exemplo, como a gente falou, né, de traçar um atendimento via online. Isso aqui seria uma opção. A pessoa compraria os stippers, eu indicaria a distância, o ponto, né? Eu mostro para a pessoa põe aqui no ponto, coloca o esparadrapo e deixa até cair. Tem uns pontos e um esparadrapo que às vezes dura bastante tempo. Tem uns que no primeiro banho eles já soltam, né? Aí o ideal seria recolocar. Mas na prática a gente não manda o paciente recolocar, porque ele pode colocar em lugar errado, né? Pode não fazer mal, mas também pode não ter eficácia. E esse Sônia daqui... queria perguntar, né, Sônia? Vai perguntar? Eu queria saber, eu queria ver o stipper, porque mostrou o saquinho, mas o saquinho ficou abaixo da tela. É tipo uma pastilhazinha, ó. Ah, ok. Tá. E esse De que material é, Marisa? Hã? De que material é? Não, ele é fofinho. Silicone, não é? Silicone, talvez? Não é. Ele é tipo... Meu marido, o meu médico, eu tenho minhas agulhas no potinho velho que ele usava individual lá. O gasto que eu fazia acupuntura, eu tenho as agulhas, tá na minha bolsa, até cada vez que eu ia, eu levava para usar a minha agulha. Então, isso daí hoje é uma técnica proibida, né? Hã? Hoje é uma técnica proibida de você ter a própria agulha, né? Tem que ser feita com essas agulhas. Agora, também, dizem que eles tinham agulha de ouro também, né? Eu não cheguei a ver. Aí a de ouro, aí já não vai ser descartável, né? E o ouro, ele já não contamina tanto quanto uma agulha normal. Tem esse daqui também, ó, o Apong, que é o mesmo modelo do stipper, só que ele é dourado, né? Uhum. E as agulhas a gente tem de vários tamanhos. Essa aqui, olha, é quase a metade daquela outra, ó. Essa é para colocar na mão. E a gente tem também hoje coisas mais modernas, né? Tipo a eletroacupuntura, que aí você vai colocar uma agulha num ponto e num outro ponto e vai ligar, e depois você vai acionar, né? Elétrico. E aí ele vai fazendo aquela função que aqueles aparelhos de fisioterapia fazem, né? Que dão os choquinhos, vai mudando as frequências. Espera só um pouquinho. Eu tenho também o laser. Esse aqui é o aparelho a laser, que aí eu também coloco num ponto. Eu vou ligar, espera aí, deixa eu pegar a pontinha dele. Vou ligar rapidinho, porque isso aqui eu tenho que estar com óculos, porque não pode olhar para a luz e... Dá para ver o... Dá. Tá? Então, dependendo do tratamento, isso aqui é regulado o tempo e a frequência de laser para ser utilizada, né? Esse é o que tem de mais moderno hoje.
na acupuntura. Tanto é que esse aparelho aqui custa muito caro. Então, é uma gama de técnicas, de produtos que pode ser utilizado. Então, num tratamento, a gente tem que ir tentando. Ontem mesmo, quando eu falei que eu atendi aquela pessoa, eu só usei um ponto. Aí até o marido dela falou assim, pede para ela colocar esse ponto aqui. É muito famoso, que é aqui esse do terceiro olho, né? Aí eu falei, não vou colocar. Porque ela estava em pleno meio-dia, com muitas atividades. E cada ponto, ele pode reagir, assim como o remédio, diferentemente em pessoas. Eu, por exemplo, eu uso esse ponto, ele para mim, eu acho ele fraco. Mas o povo diz que ele é muito forte. Tipo, para quem tem insônia, ele provoca um relaxamento muito grande. Então, eu prefiro usar um ponto desse à noite. Porque aí a pessoa já pode relaxar, mas no meio do dia, eu acho que não convém, né? Eu fiz umas sessões de acupuntura, uma época, e aí eu ia sozinha. Chegou um ponto que eu falei, não dá, eu não posso ir fazer essas sessões e sair dirigindo. Porque provoca um relaxamento muito grande. E aí não é legal. E também, mesmo depois eu indo com meu marido, eu tinha assim um horário no meio do dia que eu saía assim, dormindo. Aí eu falei, não, eu vou mudar meu horário para noite. Porque uma que você acaba, que você não aproveita do relaxamento que te produziu. Porque te reproduziu aquele relaxamento porque você precisa, porque você está agitado. Então, aquilo ali é benéfico. Aí você fez a acupuntura, você fez e desfez, né? Aí você sai andando, sai fazendo coisas, aí o efeito... Tanto é que a gente tinha profissionais lá que eles não recomendavam que a pessoa fosse fazer uma atividade física logo em seguida. Mas também, tudo tem muita controvérsia, né? E eu acho que tudo também a gente tem que experimentar. E tem que se autoavaliar. Marisa, Sim. ensina a gente à noite a relaxar, apertando aqui. Então, é simples, esse ponto é muito bom para um relaxamento. Tem aqui também, atrás da orelha, tem 2 pontos também. Aí eu teria que mandar os desenhos para vocês, né? Teria que mandar os desenhos. Eu ia falar isso dos desenhos, né? Porque a gente esquece também qual que é, né? Então, aí eu mando os Mas desenhos. não saber certinho de que é o ponto, que nem aqui é no meio do olho, mas saber a gente É no sente. meio da sobrancelha. Olha, para você sentir, é difícil. Mas quando você está precisando dele, ele é o ponto que mais dói. É o ponto o quê? Que mais dói. Ah, que mais dói. Naquela região você vai apalpando. Onde doeu mais é onde você precisa. Eu ia falar pra minha irmã que a minha irmã tem insônia. Acho que é o da Vera. Não, é que eu tô com o microfone aberto, é que eu tô falando, daqui a pouco eu desligo. Eu tô dizendo que Vou falar pra minha irmã que ela tem insônia, dorme muito pouco. Eu queria saber direitinho. Então, ela pode comprar um stipper e colocar. Embora seja chato, né? Você ficar com um stipper aqui, né? Todo mundo fica perguntando, né? Mas se você põe um micropore da cor da pele, não aparece tanto, né? Tem esse aqui também, ó, o guaxá. O guaxá, esse aqui eu comprei na China, ele é uma coisa de pérola, né? Uma concha de pérola. Mas tem outros mais simples. Esses daqui você faz a fricção no corpo. Eles na China, eu já vi no Globo Repórter, tem um programa da China, eles fazem assim nas costas da pessoa que quase sangra, né? Porque eles pegam pesado. Mas esse daqui também é o mesmo princípio da ventosa.
trazer o fator patogênico para a superfície para ser eliminado. Então, o que mais? Tem alguma pergunta? Tem a sangria, a gente usa normalmente esse que o pessoal usa para fazer teste de diabetes, né? E a sangria, eu mesma quando eu ouvia falar sangria, eu falava, meu Deus do céu, não quero ver isso não, porque a gente está acostumado com aquela sangria que pega o balde, né? Que o povo usava na Idade Média. Mas não é bem assim. Saiu um pouco de sangue, o organismo já sentiu que ali ocorreu alguma coisa. Porque o que acontece? Os problemas normalmente são em função de uma energia estagnada. Então, tudo que você puder fazer para desestagnar aquela energia vai ser benéfico. Então você picou, o organismo já sentiu, o cérebro já tomou conhecimento, opa, alguma coisa está acontecendo ali. Ele já vai agir. Então, você não precisa tirar um balde de sangue, basta tirar uma gota. E dependendo do estado da pessoa, vai sangrar mais ou menos. E aí a gente vai montando, né, os procedimentos de acordo com a necessidade da pessoa. Eu cheguei a montar, na época que começou a pandemia, até eu cheguei a falar com a Mayara, que eu achava interessante explicar os pontos, né, para as pessoas, para a imunidade. Até naquela época ninguém falava ainda muito em imunidade, né? Hoje em dia todo mundo fala em imunidade. Mas aí a Mayara falou, o povo não tem paciência, eles não gostam de ficar ouvindo aula. Aí depois, quando já tinha começado, aí eu vi aquele vídeo que eu coloquei no grupo. Que aí ela estava explicando muito direitinho, eu achei interessante. Mas, acho que para minha última turma que eu atendi no CCI, eu expliquei para eles usarem os pontos. É o RIM 27, fica mais ou menos aqui assim, debaixo desses ossos aqui, né? Da clavícula, acho que é um dedo para baixo, dos dois lados. São pontos que, se você dá uma estimulada neles, 1 minuto, pelo menos, né? É interessante. O intestino grosso é aquele que a Pipoca falou a semana passada, que ela até usa, né? Você dobrou o braço aqui, onde faz a pontinha da prega. Aqui tem o intestino grosso 11. O pulmão 7. O pulmão 7, ele fica aqui esse lado aqui da mão, né? Do lado do dedão. Aí você põe os 3 dedos aqui. Aqui assim. É o pulmão 7. E o estômago 36, esse vai ficar difícil para mostrar, porque é na perna. Ele fica um pouquinho abaixo do joelho, meio que lateral. Então, esses pontos são os pontos recomendados para a imunidade. Pode existirem outros, mas esse aqui é um protocolo interessante. Eu usei bastante em mim no começo da pandemia, mas a gente às vezes não é muito disciplinado, né? E a gente só normalmente tem o hábito de correr só quando sente dor ou quando tem um problema. A prevenção, a gente é um pouco relapso. Mas se a gente fizesse a prevenção, seria benéfico, né? Alguma dúvida? Você vai passar o desenho para nós? Vou, eu passo depois, eu passo. Aquele vídeo que você passou, vai passar também de novo, não? O quê?
o vídeo que você deu, que a pipoca até tá Eu mostrando. até já era para ter passado, mas acontece que, como eu falei, esses dias para mim foi muito corrido. E eu acho que eu não deletei ele. Então, eu retomo ele no grupo. Agora, no meio da semana, eu vou ter um pouquinho mais de tempo e eu faço isso. Então, eu acho que assim, em linhas gerais, é isso. Aí a gente teria, se for para continuar, alguma coisa mais específica, né? Uma pergunta, existe algum problema que a acupuntura não sirva para aquele tipo de doença ou aquele tipo de deficiência? Existem algumas coisas, mas eu não sei agora relatar para você exatamente o que, né? Mas assim, tipo, acho que 90% das doenças pode ser tratada com a acupuntura. Porque mesmo que ela não venha a tratar como um todo, ela é sempre um auxiliar. Sempre um auxiliar. Tipo, há quem acha que pode até tratar câncer com a acupuntura. Mas, como a alopatia é a dona da bola, nenhum profissional vai querer tratar alguém, porque se o resultado for positivo, nenhum problema, né? Se o resultado não for positivo, o profissional vai se colocar em problemas, né? Então, ninguém quer arriscar. Mas eu acredito também na parceria para tudo, né? Eu acho que a parceria é muito importante, porque nada funciona sozinho. E também eu acho que para você também conseguir O que a Sônia está fazendo? Tá fazendo algum tipo de exercício? Será que ela vai mostrar o ponto? A mãe é o pijama dela. Não, a nem tá perguntando, gente. Hã? Marisa, deixa eu falar uma coisinha, porque eu fiz acupuntura por causa daquele problema da bexiga que eu tenho, que é neurogênica, que chama, que ela não contrai, né? Então eu não consigo, eu uso todo dia, 4 vezes, 5 vezes por dia, o catéter para colher a urina, né? E eu tava fazendo, só que eu fazia assim, a cada 15 dias, eu ia, até ele disse, às vezes demorava, porque eu fazia em São Paulo, agora os médicos não acham que isso resolva, mas a minha ginecologista acha que até fisioterapia específica, e então você tem que fazer bastante tempo. Como é que funciona assim? E não sei se tem que fazer seguidos. Então, nesse caso, você vai trabalhar o fortalecimento da bexiga, né? Para fazer ela contrair. Ela não contrai, entendeu? Sim, então, você tem que fazer um fortalecimento dela para ela poder fazer a função dela corretamente. Então, tem que ser estudado pontos que possa vir a dar esse fortalecimento específico. Então, normalmente, a bexiga está relacionada ao rim também, né? Então, normalmente, você vai fazer um fortalecimento de rim e de bexiga. Às vezes, quando a gente fazia, eu sentia aquilo, tinha uma sensação na bexiga, que estava mexendo alguma coisa. Mas aí eu também fazia, demorava 3 semanas, né? Depois, com a pandemia, eu parei de ir para São Paulo, agora eu estou querendo procurar de novo para fazer um tratamento mesmo. Uhum. Então, e tanto quanto até a medicina alopática, às vezes você pode dar um tiro certeiro. Às vezes você vai testando, vai tentando. Às vezes o médico te passa um remédio e ele não produz o resultado. Não, que não tem o remédio. E ele muda. Não estou falando do seu caso específico. Estou falando... A alopatia fala que não tem, no meu caso. Quer dizer, não existe Então, olha, a gente nunca trabalha com esse conceito de não existe, de não tem cura. Pelo menos na minha cabeça, não entra isso. Eu acho que sempre é possível. Eu acho que tudo sempre é possível.
basta você tentar, correr atrás, é possível. O diabetes eles já estão começando a dizer que tem uma Sim, certa pode ser coisa. que dê um tempo eles encontram. Eu estou dizendo que não é dizer que eu não quis fazer o tratamento da por enquanto eles não têm, mesmo nem cirurgia eles recomendam. Porque né? eles são muito científicos, né? Tem que ter as comprovações. Mas a acupuntura, ela já vai tratando com tentativas. Você vai tentando, você tenta, talvez no seu caso, seja mais recomendado uma fito, né? Talvez uma fito seja mais recomendado. Mas aí tem que estudar, são vários pontos que a gente tem que estudar. Para você fazer uma anamnese bem feita, tem que ser no mínimo uma meia hora ou mais, dependendo do caso. Então, o profissional ele tem que estar muito, assim, provido das informações para poder tomar uma decisão. E aí ele vai ter que, baseado nas técnicas que ele conhece, ele vai agindo, né? E também, o que eu acho muito interessante também de todo profissional se ele percebeu que ele não vai dar conta, passa para o outro. Não que vou dizer, eu não sei tratar o seu caso. Quer dizer, eu, de repente, como profissional, não sei, mas não quer dizer que a acupuntura não saiba. Né? E assim com a homeopatia, ou até com a holopatia. Às vezes, aquele médico não conhece a técnica exata. Eu já tenho na família e comigo mesma diagnósticos assim negativos e que a gente reverteu. O meu irmão, o meu irmão caçula, ele nasceu com eles falavam que era com a moleira ao contrário. Então, que a moleira da criança é afundada, dele era externa, né? Aquilo, minha mãe enlouqueceu com aquilo. Aí ela procurou diversos médicos na época. Isso aqui, meu irmão tem 50 e poucos anos. E aí ela não encontrava um médico que dizia que aquilo ia ter um resultado satisfatório. Até que um dia ela disse que, por acaso, ela estava numa clínica com um médico, entrou um médico, com aquela mania da pessoa passar a mão na cabeça da criança, um médico passou a mão na cabeça dele para fazer um carinho. Aí ele percebeu, o que é isso? Aí minha mãe falou que estava procurando saber o que era. Ele falou, então traz ele para mim. Aí minha mãe levou, o meu irmão fez a cirurgia, sobre protesto do meu pai, que não teve coragem de autorizar, a minha mãe autorizou, e ele fez, e até hoje ele tem 55 anos aproximadamente, e tá bem. E para muitos médicos, eles não viam a cura. Por quê? Porque eles não tinham aquele conhecimento. E assim são várias coisas, né? Eu já tive médicos que falaram que eu quebrei esse dedo aqui, e aí eu tive no começo um atendimento mal feito, e aí eles falaram, você nunca mais vai ter esse dedo normal. E quando eles falavam para mim isso, eu internamente, eu falava para mim, porque eu não tinha coragem naquela época de falar para eles. Falava, vai ter. E várias coisas assim que eles falavam para mim, isso daí não tem mais jeito. E eu dentro de mim eu falava, tem. E ó, meu dedo tá normal, ele ficou assim, ó. Ó, tá normal. Então, é uma questão também de você acreditar que você vai encontrar a cura, né? Você nunca pode desistir. E mesmo que você não consiga a cura total, eu acho que sempre você consegue um avanço, você consegue uma melhor qualidade de vida. Eu acho que só disso, se você conseguir isso, já é importante, né? Acho que já tá acabando, né, mãe?
Tá. Já? 9h. Não sei se foi proveitoso, mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou mandar depois a localização dos pontos. E o que mais? É muito bom. Que eu fiquei de mandar? É muito bom. O vídeo, Ah, o vídeo dos pontos também. Eu acho que nesse vídeo dos pontos, ela já mostra direitinho, talvez eu nem precise mandar as fotos, mas se precisar eu mando. Foi maravilhoso, viu, Marisa? Muito bom, gostamos demais. Muito um pouco da medicina chinesa, muito legal. Agora você vai passar. eu acho legal o desenho, porque mesmo que você vê o vídeo, você vai fazer o desenho, você esquece, você vai lá e olha o desenho, né? Perfeito, perfeito. E daí também tem outros pontos, né? Acho que você vai passar vários pontos que. À medida que vocês. Necessidade, né? À medida que vocês sentirem o interesse, porque é o mundo, né? É o mundo, então não tem como eu passar tudo. Alguns, pelo menos, mais importantes, sei lá. É, legal. Maravilhoso. Sim, Viu? eu Ó, graças a Deus, Marisa, foi nota 10. Parabéns. Abraço, com carinho, né? E daí, assim, eu acho que é legal as pessoas tirarem suas dúvidas. Na quinta você costuma não entrar, né? É, na Qualquer coisa, segunda. na próxima segunda, É. a gente tira as dúvidas aí, pode ser, E, Marisa? com certeza. Assim, todo mundo vê o que. Eu né? estou à disposição e se for alguma emergência também, pode me procurar. Perfeito, nossa, gratidão mesmo, né? Então daí todo mundo vê o que tem que ver aí na próxima